Fala galera, seja bem-vindo ao Cria do Piauí, o podcast do esporte piauiense, hoje com a presença especial. Acredito que foi uma grande surpresa de estar aqui hoje por conta dos seus compromissos, da sua agenda, mas graças a Deus deu tudo certo, chegou até mais cedo do que a gente imaginava, pegou a gente desprevenido, tá? Mas vai dar certo, deu tudo certo. Antes de começar, eu queria fazer aqui o nosso merchan, né? CR Treinamento Funcional, que fica aqui no Disseu. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida, emagrecer e melhorar a sua performance no esporte, vem aqui no CR Treinamento Funcional. O link está aí embaixo. Você vai ser direcionado para nosso Instagram, nossa página de vendas, e lá você agenda a sua aula experimental. Só lembrando que mês de outubro, o nosso CR Treinamento Funcional vai fazer uma excursão para Barra Grande, e lá nós vamos fazer uma trilha. Se você quer participar dessa trilha em Barra Grande, aproveita, se inscreve logo, e aí você vai ter direito a participar dessa excursão que já está quase lotada. E o nosso convidado é aquele convidado que encaixa com o esporte piauiense. Como o nosso podcast é voltado para o esporte piauiense, quando se fala de esporte, o nome dele tem que estar em destaque, porque foi secretário da CEMEL por vários anos, trabalha com esporte, já é jogador, pratica esporte desde a sua infância. Então, é a pessoa perfeita para falar de esporte, tanto piauiense como também do esporte municipal. Então, ele é casado com a Paula Begé, filho de Rui Leite Begé e Maria Laís Pires Begé, pai de Afrânio Neto, do Renato Filho, da Renata, do Antony e da Laís. É advogado, formado pela UFP, e está concorrendo mais uma vez ao cargo de vereador de Teresina. Seja bem-vindo, Renato Begé. Bem, primeiro, bom dia, Celso. Bom dia, Samuel. Prazer muito grande estar aqui no Cria do Piauí, esse podcast do esporte, o que é uma coisa muito boa. O esporte é vida, é saúde, e é importante, principalmente para essa garotada de hoje. Então, muito bom estar aqui, muito satisfeito. Agradecer, Renato, mais uma vez por ter estado o convite, tá? Por estar aqui incentivando o nosso projeto, está começando agora. Tá? Então, espero que mais na frente também se ajude mais ainda a divulgar o nosso projeto para as pessoas aí que estão, principalmente para o seu eleitor, né? Não, então, com certeza. Além de mostrar esse projeto para o seu eleitor, em contrapartida também você vai ficar visível para os meus amigos, meus companheiros, meus seguidores. Obrigado, tá? Isso é bom, viu? Muito bom. Então, assim, eu fiquei surpreso, até falei aqui fora do ar aqui, fiquei surpreso com a sua aceitação, recebeu rapidamente, teve uma resposta muito rápida. A sua equipe aí de assessoria, parabéns para ela, tá? Obrigado. Eu acho que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Já convidei alguns candidatos a vereadores aqui de Teresina, de Altos, mas a gente não obteve a resposta. Mas no seu caso, eu fiquei muito surpreso mesmo, tá? Espero que essa conversa seja uma conversa boa, tá? Uma conversa que vai falar não só do vereador, mas da pessoa que está por trás do vereador Renato Begé, tá certo? Tá ok. Só para começar, eu queria saber a sua ligação, como começou a sua ligação com o esporte? Bem, eu desde criança, eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Nós somos 7, melhor dizendo, mais 6 irmãos, né? Alguns novos, né? Mas eu sempre participei de esporte, impressionante. Esporte, só meu pai participava. Meu pai foi remador no Vasco, Pagão. Mas da bola, né, do vôlei, do basquete, enfim, só eu participei. E desde menino, era um time lá no Rio de Janeiro, eu tinha um time que chamava Flamenguinho, para você ver. Eu acho que eu seria até Flamengo, se fosse, né, pela vontade, assim, não a participação. E eu jogava muito futebol de praia, eu era alucinado por futebol de praia. E na época os clubes, eles buscavam muito aqueles jogadores que tivessem mais habilidade. Antigamente procurava habilidade, mas procurava também a performance física dos atletas, já que não havia um trabalho físico grande feito, né, como é hoje nos clubes. E eu, por ser uma pessoa que praticava futebol na praia, eu sempre fui buscado uma vez pela Portuguesa da Ilha do Governador, né? E eu cheguei a jogar lá como infanto juvenil no futebol da Portuguesa do Rio. Joguei com Paulinho Pimpim. Joguei com Paulinho Pimpim, ele jogou. Depois encontrei ele no Piauí aqui, mas ele jogou comigo lá. Ou eu joguei com ele, que ele é um pouquinho mais velho que eu, ele já era juvenil.
E dada a minha proximidade com o Roberto Carlos, que no futuro eu trouxe para o River, jogou aqui, ponta direita, foi da Sim. seleção brasileira de novos e tudo. Ele era meu vizinho e me levou para o Botafogo. E eu joguei 2 anos com o juvenil do Botafogo, né? Quando eu vim para cá, eu era jogar no Botafogo, né? Com o Roberto Carlos. E assim, eu acho que isso me fez ser torcedor do Botafogo. Ah, pois, Então, assim, pois é. a minha vivência no esporte, ela iniciou bem mesmo através do futebol. Futebol. Mas eu sempre participei assim, de muitos esportes. Naquela época, se fosse hoje, tivesse o skate, eu já andava de skate, porque eu Andar de andava de skate. carrinho de rolimã lá. Ah, é. Né? Eu já andava. Então, assim, e eu sempre gostei, além do futebol, de um esporte que existia muito naquela minha época, né? Já faz muito tempo, que chamava taco. Altar. Taco é tipo um golfe. Tipo um golfe, é. Você bota assim uns pauzinhos em pé, a casinha, e tem uma Uhum. bola, e jogava, e a gente jogava É. no meio da rua. No meio da rua. A gente jogava aquilo, no Rio de Janeiro, né? É, Então, é assim, são coisas que vai fazendo com que você participe, isso. né? E depois, né, vim para o Piauí, aí passou só na bola, mesmo pelada, não participei de clube, de nada Uhum. aqui. Eu casei muito cedo, casei com 16 anos. Cheguei aqui, no ano que eu cheguei, eu casei Ah, casual. Com a piauiense. com a piauiense. E meus filhos todos piauienses, Ah, sim. né? Então, assim, tenho uma... Eu digo até que eu sou muito grato ao Piauí, e sou. O Piauí não me deu tudo, mas me deu quase tudo, né? Eu tenho minha família, mulher, filhos, meus irmãos depois vieram quase todos para cá. Só um irmão meu veio, que ainda hoje mora no Rio, Uhum. né? Todos os outros vieram para Vieram, cá. fixaram moradia aqui. Aqui, moram aqui. Um já falecido, que é o Rui, foi secretário, inclusive, de Educação aqui. Uhum. E eu tive a oportunidade já de ter 7 mandatos de vereador. Eu fui 5 vezes secretário, 3 de esporte, uma de tecnologia, uma das cidades no governo do estado. Eu fui 3 vezes presidente da Câmara, eu fui presidente da Associação de Vereadores do Estado do Piauí. Enfim, eu tive muitas oportunidades. Fui presidente do River, Uhum. né? Então, é dada essas oportunidades que eu sou grato à cidade, e a gratidão a gente devolve com trabalho, com dedicação, com empenho, né? E é isso que eu tenho procurado fazer constantemente. É trabalhar por uma cidade que me acolheu, né? Que me aceitou, que me abraçou. E eu digo assim, oportunidade pode ser dada a qualquer um. Uhum. Eu tive essa oportunidade, mas poderia ser qualquer um, né? Então, a É. gente tem que ser grato. Mas Então, mas o senhor gratidão. chegou no Piauí mas o senhor fez direito já nessa época ou demorou um pouquinho para você Não, fazer não, direito? não. Eu fiz direito, eu entrei em 1974. Vestibularzão ainda. Vestibular, era vestibular. Vestibular. Eu me formei em 78. Uhum. Depois eu fiz um curso também de geografia que não cheguei a concluir, mas Uhum. também fiz. Né? Fui até já, fiz 3 anos e Naquele tempo meio. tinha esporte na UF também, como tem hoje, assim, Tinha né? muito, eu fui da seleção Ah, universitária, entendi. eu fui da seleção de humanas, né? Uhum. Eu fazia parte, joguei com o Lázaro, né? Que é o Lázaro O do Lázaro do Piauí. Piauí, o Lázaro do Piauí, Joguei com o sim. Lázaro, joguei com o Paulinho Bibiu, que era um grande goleiro. Não joguei com o Didi, né? Uhum. Que é irmão do Ozanam, Sim. né? Que é irmão do Dr. Orlando, participaram, inclusive, do esporte aqui. Joguei com muita gente O Didi boa. que o senhor fala não é aquele Didi que foi ser travesti, não, aquele morenão não, né? É outro, né? Não, o Didi é irmão do Ozanam, ele é um médico aqui, mas Ah, era uma das pessoas que eu conheci aqui que jogavam futebol assim de primeira categoria. O maior jogador, eu conheci grandes jogadores aqui. Se eu sim. contar uma história, eu cheguei aqui em 70. Uhum. Aí eu tinha o meu primo, era o Afonso Gil Castelo Branco, é meu primo legítimo. O Afonso Gil. Ele e o Emílio estavam aqui quando eu cheguei. Meu pai me deixou e voltou para buscar a família. Eu fiquei Uhum. aqui na casa de minha avó com eles. E eles disseram, eles são de Belém, do Pará. Sim. Renato, vamos assistir um jogo. Piauí e Remo, Clube do Remo. Eles são torcedores do Remo. Aí eu fui para o Lindolfo Monteiro torcer pelo Remo. E o Remo fez 1-0. E a gente vibrando. Meu amigo, aí eu vi um show de bola. Um dos maiores times que eu conheci aqui. É o Piauí daquela Pior época. daquela época, né? Pila, Cima, Derivaldo, Manelzinho, né? Eita, Assim, sim. era uma coisa assim, Batistão, era uma coisa impressionante o time. E o Piauí deu de 4-1. E o maior jogador que eu conheci aqui se chama Pila. Ah, eu pensava que era o Cima. Não, o Cima é um Cima, grande né? jogador, quer dizer, para mim é um dos melhores também. É um cara que tem uma vida, né, profissional assim, fora do comum. Uhum. Né? Ele é um exemplo, ainda hoje bate bola, eu jogo bola com ele de vez em quando.
Mas o jogador que eu mais, assim, achei craque foi o Pila. Pila. Já falecido ou ainda tá vivo? Falecido, Faleceu, né? falecido. Então, Pila, Cima e outro, Paulo César, Paulo que César. jogou no Flamengo. Hum, Eu levei um time na época eu era presidente do River, levei o Auto Esporte todinho, que tinha um grande time, Aníbal, Joãozinho, Durval, né? sim. Bega, enfim, era um grande time, o Washington, Vidal, eu levei todos eles para o River. Só não consegui levar o Paulo César, que ficou no Flamengo. Disse, não, para o River eu não vou. Então, assim, eu sempre vivenciei o futebol amador, o futebol profissional. E eu sou um cara do esporte, Sim. pode ter certeza, do esporte. E naquele tempo que o senhor fala aí do futebol, naquele tempo, o Piauí era referência também. Naquele tempo no futebol, ele era temido, não era como é hoje, não, né? Naquele Olha, tempo. o Piauí, nós tivemos grandes times aqui. O próprio Rio foi um grande time, conhecido e reconhecido aí fora, Uhum. né? Tiradentes. Infelizmente, não Tiradentes, Maria Tiradentes vi jogo aqui, o Tiradentes dá no Internacional, É, né? Um grande time, investimento, né? Muito bem. E um dos grandes times que eu conheci aqui foi o do Piauí dessa época, de dessa época, 70, né? 71. E o River de 73. 1073. É. E o Tiradentes de 72 também, quer dizer, foram grandes times aqui. Nós tivemos futebol daqui, o Flamengo era também. Muito bom naquele tempo. Havia futebol. Isso. Infelizmente hoje, e qual é o problema para mim que acontece no futebol profissional? Se você for clube formador, você tem futebol no clube. Se você não é clube formador, dificilmente você consegue. Porque você faz um time para disputar um campeonato, depois você tem que Tem que dissolver o dissolver time o porque você time. não consegue manter, né? Então isso atrapalha muito o futebol daqui. Eu cheguei na época do Firmino prefeito, na última vez, Cesarino Oliveira ainda era o presidente da federação. Fiz uma proposta a ele para que a gente buscasse conhecer um clube que tivesse um grande trabalho na Da formação de formação. atletas. Porque é quando você há o reconhecimento, os garotos não saem assim. Exatamente. E o Cesarino até me disse, eu falei no Fortaleza, e o Cesarino Uhum. disse, não, o clube que tem o melhor trabalho com o amador é o Vitória da Vitória Bahia. da Bahia. E nós entramos em contato, nós marcamos de ir levando os presidentes dos clubes de Teresina, eu era secretário de esportes aqui de Teresina, combinei com o Firmino, e acabou não dando certo, né? Marquei tudo, conversei com o pessoal do Vitória e nós íamos, mas aí a própria prefeitura, né, pecou nisso e não deu certo, não foi. Mas teria sido um ganho muito grande para o futebol daqui. Com certeza. E agora Mas, você vê assim, times surgindo, time novo surgindo, como está surgindo agora, pessoas estão se dedicando, né? E isso vai fazer com que o futebol daqui melhore e cresça. Mas precisa da estrutura, infelizmente, para você exatamente. tornar o clube um clube formador, não é só querer, é a estrutura que precisa. Tanto estrutura de profissionais, né, nas áreas, né, como também de sedes, né, compatíveis com o trabalho que precisa ser feito. É uma coisa um Mas pouco difícil, mas nada impossível de se fazer. mas é assim, é isso que eu bato na tecla também, viu, vereador Renato Egé? Porque o pessoal só quer fazer aquele trabalho de curto prazo. E Só quer aí, fazer trabalho de curto prazo. Ele quer montar um time aqui, disputa competição, que nem você falou, dissolve. Ele não pega aquela base e vai trabalhando ela. E é um retorno também que vai mais na frente. exatamente. Você sabe o que eu propus uma vez também ao Cesarino Oliveira? Eu propus a ele que nós fizéssemos assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o sub-19 de todos os times aqui, vamos colocar o sub-19 para passar 3 anos no campeonato, sendo os atletas que iam participar de um campeonato. Por 3 anos nós vamos fazer esse Exatamente. trabalho e cada time ia poder trazer só quatro. Isso. Quatro pessoas depois. Podia trazer até o Zico, podia Uhum. trazer o Pronto. Neymar, quem ele quisesse. Mas só Mas quatro só quatro. profissionais. Você ia nivelar o futebol, ia dar Exatamente. competitividade, ia trazer a torcida de novo para cá, para os estádios, porque eram de atletas daqui, né, Uhum. juvenis daqui. Isso. Isso aí nós tentamos convencer, mas infelizmente os próprios clubes não aceitaram isso, né, essa proposta que eu fiz. E o Cesarino, inclusive, quis abraçar a ideia, mas não houve assim, não, eu vou fazer meu time, você passa aí, você Desse não jeito. consegue. E eu acho que isso pode ser feito ainda. Pode, com E certeza. isso vai fazer o futebol daqui crescer, né? O que eu fico hoje assim triste? Você dificilmente se encontra um torcedor do River, um garoto torcedor do River, do Flamengo, né, do Alto, qualquer que seja o Uhum. time, né? Hoje todo mundo é Flamengo do Rio, é Isso. Botafogo, é São Exatamente. Paulo, é Palmeiras, né, é Exatamente. Corinthians, enfim. O futebol aqui ele vai É. ficando.
né? Assim, É muito nacionalizado. É o nacionalizado. Maranhão cresceu um pouco, mas colocou um time na Série B, o Sampaio ainda foi, Uhum, Série C, isso. mas ele ainda vem mantendo, mesmo capengando, mas ainda está melhor do que o Tá nosso lá que é o futebol. nosso. O Ceará deu show, né? Uhum. Hoje você vê, hoje O um dos Ceará, melhores times que eu vejo hoje jogando é o é o Fortaleza, Fortaleza. né? Por um investimento feito por uma cabeça, Exatamente. né, de dirigentes que realmente Outra quiseram. mentalidade, É, com certeza. E, pois é assim, isso é aí. o que passa a. Quando ele falei, tem um jogador que eu lhe citei, que é do Botafogo hoje, que é o João Vitor, ele era do Altos. Do alto. Se o Tá Altos lá. tivesse feito um contrato com ele, Se tivesse, fosse um clube formador, formador, você fazer um teria os contrato com ele dividendos. com aí de tantos mil aí, já era um dinheiro a mais para continuar fazendo, tendo essa formação. É, aqui tem, aí por fora hoje, tem muito jogador que está saindo daqui com 13 anos, 12 anos, Exatamente. 11 anos, quer dizer, É. aí estão se destacando aí Uhum. fora e nós não temos o Não retorno. tem um retorno. Nós temos, assim, a satisfação de dizer, ó, aquele é da minha É, cidade, é do meu exatamente. estado. Perfeito. Né? Essa satisfação é ter, mas o recurso financeiro não se tem. Mas na frente a gente já vai falar do River, a gente vai falar um pouco da sua experiência no River, mas eu queria saber se foi também presidente da AGAP, né? Associação Fui. de Eu Garantia do fui, Atleta Profissional. fui um dos fundadores. Fundou o Uhum. AGAP aqui na época eu, Paulinho Pimpim, Duílio, Leal Júnior, Chico Costa falecido, que é tio desse Uhum. do vereador Marquinhos Sim, Marquinhos Costa, Costa. né? O Carlos Said e O Carlos não, Sá de Véi, o Carlos Said velho Véi, né? também ajudou na composição. Uhum. Eu tive um encontro para fundar ela com o Piazza, o Wilson Piazza. Piazza. Eu fui eu, Paulinho Pipi e Duílio, né? Tivemos com o Piazza. Aí colocamos, eu fui presidente 8 anos, eu fui o primeiro Uhum. presidente 8 anos da AGAP, né? E depois, pronto, hoje ela faz um trabalho grande, apesar do Congresso ter tirado, né, os recursos que nós, Sim. né, fazemos todo esse trabalho do FAAP, Uhum. que é o centro, né? O FAAP é que comanda as AGAPs, e que nós estamos lutando lá a nível de Congresso ainda para recuperar isso. É Sim. porque tem gente que não pensa muito, É, né? E não vê a importância de se investir em uma entidade que abraça o o ex-atleta, porque ex-atleta. o ex-atleta que é abraçado é aquele que não deu certo, né? Que é pobre, É, que tem necessidade, né? Que certeza. vive em situações assim difíceis Difíceis, é. e não entendem isso. Eu tenho alguns atletas, vou dar um exemplo aqui, que jogou no Rio de Janeiro. Craque ele era. O Birani. Quem é o? O Birani, Ah, o Birani, foi Birani. volante do Rio, mora bem aqui no Planalto Uruguai, é meu Ah, amigo. sim. Ele está sempre comigo. E é um cara que sempre precisou do apoio, assim. Né? É. Então a AGAP ainda hoje ela procura ajudar esses ex-atletas que precisam desse O apoio. senhor não faz parte da direção lá? Eu sou do Tem do conselho, né? conselho, né? Porque quem foi presidente tem que ser. Mas eu Esse sempre estou perto, apoiando. Hoje quem está lá é o Netão, que é meu treinador, um dos treinadores meu lá o na Netão, ABB. zagueirão, né? É, Zagueirão. zagueiro. E esses recursos vêm de Era o onde para manter essa Batista. associação? Vinha de Brasília, ainda vem Ainda alguma vem de coisa Brasília. de Brasília, porque não há contribuição do atleta. Ninguém tem como, Uhum, não tem coitado. Os como. caras, É, quem busca apoio não tem nem como contribuir. não pode vir uma contribuição dos clubes agora, não, né? Só vem mesmo Esse recurso que vem para as AGAPs do Brasil, elas são provenientes de clubes de de clube de futebol, dos futebol. clubes, dos Isso. jogos, Uhum. né? Era 1% desse Ah, recurso entendi. que vai para a seleção, também era distribuído nas AGAPs pelo Brasil Ah, afora, agora através do FAAP. entendi agora. E se ajuda muito, ó, questão de educação, né? Uhum. Questão de assistência social. É Isso. um apoio muito bom para os atletas, mas infelizmente ela hoje luta com muita dificuldade por falta de recursos. É complicado. O senhor. E como é que o senhor Renato Bejá entrou na política? Por acaso. Por Assim, acaso. eu casei com 16 anos de idade e o meu sogro era deputado, era o Afrânio Nunes, Uhum. né? Um grande político aqui, deputado. E eu nunca tive, né? Eu andava com ele, eu gostava, eu participei, mas eu nunca tive pensamento em ser político. Sim. Mas em 87, né, eu participei da campanha do Átila Lira, 86, do Átila Lira para deputado federal. Uhum. Ele elegeu, fui coordenador da campanha dele, fui para Brasília, fui chefe de gabinete dele, entendeu? E peguei em Brasília, e minha mulher começou lá, entrou, foi em depressão. Brasília é Eita, horrível, não poxa. dá certo. Eita, não dá certo. E o que que eu fiz? Eu tive que voltar. Aí, em março de 88, eu voltei, Uhum. né?
E aí o Átila ia ser candidato a prefeito, era candidato a prefeito. Rapaz, te candidata aí que nós estamos precisando de candidato. Eu me candidatei. Candidatou a prefeito. E me elegi vereador de Teresina. Né? Ah, Eu tinha um trabalho bom, né? Eu tinha acabado de ser presidente do Rio, fui em 83, 84, 85. Né? Aquilo dá um nome a gente, melhora muito. E eu era chefe de gabinete do Átila na educação, e naquela época você tinha como ajudar muitas pessoas, eu ajudei sim. muito. E eu já vinha de um trabalho com o doutor Lucídio, naquela época as casas habitacionais não tinha essa obrigação de sorteio, ela era dada. Então, a gente podia ajudar muita gente. Isso me ajudou a ter um reconhecimento quando fui candidato. E como, né, me candidatei e me elegi vereador de Teresina em 88 e me elegi presidente da Câmara. O Átila não ganhou, quem ganhou foi até o Heráclito. Mas ainda consegui me eleger vereador, né, e presidente da Câmara. Daí, aí, quando eu apresentei aquele projeto muito polêmico, que as pessoas falam, né, porque assim, eu nunca concordei com a aposentadoria de político com político. Eu sempre achei uma indignidade isso, porque político não é profissão. Exatamente. Né? Político é um mandato que você tem dado pelo povo. Exatamente. Né? Não é carteira assinada. Exatamente. E o político ele tinha uma aposentadoria paralela a outra, que eu sou bancário, eu sou aposentado do banco. Eu teria, né, direito, se não tivesse acabado, a uma aposentadoria política. Não sei se vocês sabem, com 4 anos o governador e o prefeito se aposentavam com salário. Legal. Os vereadores com 8 anos, deputados estaduais, federais, senadores com 8 anos se aposentavam. E eu sempre achei isso errado. Então, eu tive a oportunidade de apresentar o projeto como presidente da Câmara. Todos os vereadores daquela época votaram a favor, justiça seja feita. Hoje tem, inclusive, 3 que estão aí, que é o Edson Mello, que não é candidato, mas é vereador, o Pedro Tamanco, que é candidato, e o Nilson Cavalcante, que é candidato. E nós votamos e extinguimos o Instituto de Aposentadoria de Prefeitos e Vereadores. Não podia fazer para deputado, para governador, mas fizemos e acabamos, inclusive tirando o direito da gente. Sim. Né? Porque não é aquele negócio, eu me beneficio e tiro para os outros, não. Procure fazer para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Esse é um lema que eu acho que é fundamental na vida da gente. Né? E conseguimos fazer isso. Né? Esse recurso era da prefeitura, essa aposentadoria? É do município. Do município. É do município, do Estado é do Estado. Nós pagamos. Quer dizer que todo esse dinheiro ele já estava já dentro do orçamento do município. Do município. E do Estado, no caso do Estado, e da União, no caso dos federais. Só que hoje, 12 anos depois, os deputados também deixaram de ser os governadores também. Né? O Heráclito, que foi o prefeito daquela época, já não se aposentou. Já não se aposentou. Entendeu? Mas essa aposentadoria, ela é, como é que se diz? Ela é acumulativa, por exemplo, se o cara é deputado, se aposentou. Era acumulativa. Aí entra governador, você pega também... rapaz, é dia demais. Não era bom demais. Não era bom demais, para quem não entende isso aí. Exatamente. Então, assim, quem entende e tem oportunidade, bate de frente, acaba com esse tipo de coisa. Isso é uma imoralidade. Isso às vezes a população nem sabe, a população, né? Eu acho que nem sabe, porque isso foi há tanto tempo, né? Eu apresentei isso em 89, né? Acabamos em 89. Os últimos vereadores se aposentaram ainda foi a Irmani Veloso, o Vieira Toranga, Luiz Carlos, Sena Brasil e Caixa Guiar. E esses se aposentaram neste ano lá ainda. Por quê? Porque eles já tinham o direito adquirido. A gente poderia tirar. Mas os que entraram, nós todos, nenhum pegou mais isso. Vereador, o que falta hoje para... Hoje eu sou político porque com convicção e por gratidão. Por gratidão. Mas assim, não tem nada de financeiro por trás, não. É só mesmo a questão vocacional. Rapaz, mesmo. Você, assim, o financeiro, assim, você tem uma remuneração. Né? Um vereador hoje ganha R$18 mil. Né? Recebe, desconta tanto, recebe 11. Mas você faz opção de salário. Quer dizer, eu fui vereador minha vida toda. Então eu não percebi a minha remuneração de bancário. Sim. Né? Você pode optar. É que nem aquele baixinho lá que era para Eu me licenciava para... Se quiser, pode. Eu podia, vamos dizer, a Graça trabalhou, o Odali trabalhou uma época, depois se afastou. Né? O Wellington, eu acho que não trabalhou. Né? Assim, mas eu me afastei. Então, aí você se afasta para exercer mandato. Inclusive, eu pagava a minha previdência do bolso do Banco do Brasil para poder manter. Então, assim, essas coisas, você tem que fazer uma opção. Né? Mas na aposentadoria é acumulativa. Era, né? Acabou. Exatamente. Quando se fala em esporte, assim, a gente tem que ter um leque muito grande, assim, no que diz respeito ao esporte. Porque, assim, muitos políticos falam de esporte e só abraçam o futebol.
E o senhor tem, assim, algum tipo de objetivo no que diz respeito à promoção de outras modalidades, assim, dentro do município, que não seja só o futebol, assim, o Tem, atletismo, que também está tem, meio fora tá. do foco do Teve um problema, município. eu fiz o seguinte, vamos dizer, começar a primeira gestão lá na época do Silvio. Eu fiz um convênio com a maioria das federações esportivas aqui da cidade de Teresina. Então, nós colocávamos recurso e participávamos, fazíamos atividades. Eu fazia aqui a Copa Cidade de Teresina, que você pegava várias modalidades, fazia uma Copa com todas as modalidades. Sim. Eu fiz aqui a primeira Paralimpíada de Teresina, foi na minha gestão. Perfeito. Eu fiz aqui a primeira maratona das pessoas da terceira idade. Né? Então, assim, a gente sempre procurou fazer e levar atividades gerais, né? Para a criança, para o jovem, né? Que é o adolescente, para o adulto, para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. O esporte ele não pode, né, ter segmentos, tem que Exatamente. trabalhar para todos. Exatamente. O que há é um envolvimento bem maior, né, e um investimento bem maior no que diz respeito ao esporte quando é levado para a criança. Exemplo, o ginásio Sara Menezes, né, que nós conseguimos na época do Firmino, né, eu fui ao Ministério, o Ministério mandou recursos para a gente construir esse ginásio pelo feito da Sara Menezes. Sim. Quer dizer, a conquista desse prédio, ele foi em relação à conquista da Sara Menezes. É do município, tanto Sim. que o nome é Sara Menezes. E hoje ela é a coordenadora desse seleção. trabalho que a gente desenvolve lá. Certo. Ela e o Expedito. E esse ginásio, por lá passam quase 2.000 pessoas por mês, entre crianças e adultos, na soma. Só em atividade de luta. Tem capoeira, luta olímpica, judô, karatê, jiu-jitsu, boxe, né? Não me lembro aqui, tai chuan, né? Luta olímpica, né? Que você Luta, falou também. falei. Então, assim, são várias atividades. E é uma coisa muito boa, porque é um ginásio muito bom. Você tem alojamento, você tem academia, você tem uma série de, né, coisas que podem ser utilizadas para isso. E os eventos que acontecem lá. Aí você pega assim, eu me lembro que eu investi muito aqui no basquete de cadeirantes, nas duas gestões, tanto do Silvio como do Firmino. Né? Nessa gestão agora, eu procurei fazer os convênios. O que aconteceu? O secretário de Educação, na época, era o Noga, ele buscou isso, né, através do prefeito, uma conversa com o prefeito, para que esses convênios fossem feitos com a Secretaria de Educação. Entendi. Porque era mais voltado para a criança. Exatamente. E nós passamos 2 anos tentando isso, no final disse que não deu certo. Então, a gente fez convênio só com a Secretaria, só com o esporte, com o futebol, porque eu não deixei de lado, porque são escolinhas e não era uma federação. E a gente faz um trabalho com uma associação. Sim. Né? É o que eu estava dizendo há pouco. Eu tive a oportunidade de trazer da CBF, foi a única coisa que a CBF mandou para cá. A única coisa. Prometeu mundos e fundos, e a única coisa que ela mandou foi esse curso gratuito, que custa R$ 10.000 por pessoa, de técnico de futebol, e eu pude levar para essas 50 escolinhas que a gente abraça aqui na cidade de Teresina, porque as pessoas que coordenam, às vezes, não têm tanta informação, né, da questão da profissão. E eles são abnegados, porque trabalharam, inclusive, muito sem receber, sem convênio, sem nada. Então, são pessoas que merecem todo o apreço da gente. Né? Mas hoje a gente tem esse convênio colocado de novo. E eu acho que o município, o poder público, ele tem que investir nisso. Oportunizar aquelas pessoas a praticarem esporte, a desenvolverem um trabalho, uma ação no esporte, porque agrega. E eu falo esporte, mas não é só esporte, é o esporte e a cultura. E que, infelizmente, são os 2 segmentos que menos têm recursos. Não é no Piauí, não, não é em Teresina, não é no Brasil. Ninguém quer investir. Todo mundo acha bonito, quer ver, quer participar. Mas você não vê investimento pelos governantes, pelos congressos, pelas câmaras, no que diz respeito ao esporte e à cultura. Vamos lá. Já que o governo do estado, as prefeituras não tem esse incentivo de, né, promover esse incentivo às escolinhas, aos projetos, por que não se cria uma lei que incentive as empresas a investir nesses projetos? Mas qualquer empresa, eu vou falar um fato assim, não é que o governo não queira, nem o município queira investir, não. Eu acho até que eles investem. Só que os orçamentos, eles são hoje praticamente definidos, né, por um planejamento nacional. Então, você tem um investimento na educação, que é obrigatório, e é a coisa mais importante que a gente tem. No dia que nós tivermos escola em tempo integral para todo mundo aqui, o pai e a mãe vai poder sair e trabalhar com tranquilidade.
o esporte vai estar dentro da escola. Uhum. Então, ele é fundamental. Tá. Não é isso, então merece. Então, você tem 25%, aí você tem a saúde, você tem a assistência social, tem as obrigações. E poderia ter o esporte. Uhum. Só que isso tem que ser feito a nível de Nacional. Congresso Nacional. A gente não pode fazer isso aqui. Mas se pudesse, era muito bom. Uma lei que definisse que, pelo menos, você fosse obrigado a investir 5% do recurso no esporte. Rapaz, seria bom. ia ser uma revolução para o esporte e para a cultura. Com certeza. Né? E tem coisas assim que precisa vigilar. Eu sempre digo assim, ó, você fala assim, quais são os projetos nacionais para o esporte que deram certo? Justiça seja feito. Segundo tempo. Foi investido pelo Lula na vez passada e agora também não foi. Ninguém vê, mas só foi naquele governo, mas foi. E pense num projeto bom, porque você levava esporte para dentro da educação, no caso aqui. Né? Você podia fazer com qualquer entidade, com associações e tal, para desenvolver uma ação esportiva. Mas eu pude fazer isso com as escolas. E foram 5.000 alunos que eu consegui na época e fiz esse trabalho no segundo tempo com garotos da rede pública de Eu ensino. participei como professor do segundo tempo. Pronto. Eu participei como professor. O pessoal ia na universidade pedir. Eu fiz com a educação. Pois é. Né? Eu entendo a educação uma coisa fundamental na vida de todo mundo e de qualquer um. Educação tem que ser a bandeira de todos os políticos. Com certeza. O futebol, o esporte tem que estar atrelado, né? O esporte, com certeza. Então aqui a gente investe muito. Nas outras modalidades, olha, para você ter ideia, se você pega assim, hoje a febre no momento é o beach tênis. Sim. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei uma emenda parlamentar para construir uma quadra de beach tênis num clube do servidor. Eu fiz lá. Por quê? Porque lá o povo tem acesso. Né? E o que é caro? É a raquete, é a bola, é você botar a rede na tela toda. E as pessoas que são pobres não têm como ir. Então eu fiz para que desse a oportunidade. Então deixei o projeto pronto, com recurso lá já garantido no município, vai ser feito, para ser feito 4 quadras de beach tênis lá no Parque da Cidadania. As pessoas vão ter direito a utilizar lá. Chega lá, deixa o documento, pega a raquete, a bola, joga, depois devolve. Tal. Exatamente. É você oportunizar essa criançada a ter alguma coisa. Porque às vezes também não tem condição de pagar uma hora de beach tênis, né? Que para quem é pobre é complicado, para quem tem poucos recursos, né? O esporte que mais cresce hoje que eu vejo é a capoeira. Né? Por quê? Porque a capoeira em qualquer lugar você faz, em qualquer esquina, em qualquer praça e não se cobra. Pois é. Mas aí, pegando esse gancho, vereador, assim, eu estava aqui com o Cláudio Roberto, que foi campeão, foi medalhista olímpico, né? Boa, ele estava aqui conversando aqui comigo, ele falou assim, Celso, o que falta para nossas crianças praticar o atletismo aqui em Teresina, tá? Aqui em Teresina. Em toda a capital existe estrutura de atletismo municipal. Aqui não e Teresina é uma das poucas capitais que não tem. Você tem aqui pela Universidade Federal. Exato. E pela Universidade Federal, do município não tem. Até tem um ginásio aqui que também foi construído, né, graças a Deus, na minha gestão, né, e do Firmino, que foi ali o ginásio Carlos Said, que é lá no Vale do Gavião. Lá tem pista de atletismo. Pequena, mas pelo menos foi um passo, um início. Né? Mas, infelizmente, o bom era que você tivesse um parque esportivo para que as crianças entrassem. Exatamente. E outra coisa, tem um trabalho que é bem feito, e justiça seja feita pelos professores da SEMEC. Eu me lembro até que tem um cidadão, o professor Sebastião, aposentado. Ele é uma pessoa que sempre trabalhou pelo atletismo. Né? E essas escolas têm tido resultados fabulosos no atletismo. Agora, inclusive teve agora. Tem uma escola lá na Irmã Dulce, Raimundo Nonato Santana. E tem uma escola lá no Vamos Ver o Sol. Eu não sei, é jornalista, eu não me lembro o nome. Que tem resultados assim expressivos, não é da agora não. Sempre teve. Sim. E nós sempre apoiamos esse tipo de coisa. Nas escolas, eu apoio na escola com material, com as coisas, para que eles possam desenvolver. Porque realmente faltam os espaços, né, que são necessários para que se haja esse treinamento. Ele até falou do Almeidão ali, que tem um espaço muito ocioso, que caberia. Almeidão é do Estado. Eu até falei para ele, eu acho que o Almeidão é do nós Estado. Temos o Parentão, nós temos o Parque da Cidade, nós temos o Parque Matias Mato no Mucambinho, mas que não foram preparados para o atletismo. Exatamente. E que precisa... Será que não existe nenhum espaço aqui não, para fazer esse tipo de estrutura? Do município? Espaço tem. Tem espaço e tem um projeto. Né? Que seria até, me parece que ali na região da Irmã Dulce.
tá certo? A nível eu falei, inclusive conversei com o Ciro, o senador Ciro, ele que me propôs isso aí. Nós tivemos contato, eu estive com o ministro lá. Está lá no papel, eu acho muito difícil sair agora, né? Uhum. Mas é um projeto que, para futuro, há essa possibilidade. É a intenção do município fazer, pelo menos, em 2 pontos, áreas como essa, preparadas não só para o atletismo, mas também para o atletismo, Sim. que realmente sofre por falta dos Espaço. espaços, né, adequados para você Adequados. fazer o treinamento. A gente conversou também com relação E o às... Cláudio é um incentivador, ele esteve É. comigo, ele e a esposa na época. Nós tentamos, inclusive, ver se a gente podia fazer um trabalho. Eu ia fazer esse trabalho via Federação de Atletismo, Uhum. né? Nós tentamos fazer uma parceria, um convênio, que não foi possível, porque a Federação de Atletismo está com muitos problemas. Teve problema e não pôde fazer o convênio. Assim, o atletismo em si, ele é um esporte que tem várias modalidades incutidas dentro dele, né? Tem uns arremessos, tem uns saltos, né? Então é por isso que teria que ter essa estrutura Tem. tá, do estado. Aí eu falei com ele assim, Cláudio, que seria tão bom assim, pegasse uma escola do municipal, fizesse lá uma oficina de atletismo, lá fazer essa descoberta de valores em cada modalidade dentro do atletismo. Ele disse, até que daria fazer, mas só que o município não tem essa O estrutura, espaço, é. o Porque as espaço. escolas, inclusive, ela tem o produto, Uhum, não é? Que é o o aluno, aluno. o atleta. É. E são pessoas obstinadas, né? Olha, para você ter ideia, eu tive que conversar com a Universidade Federal através de Sérgio Galan, meu amigo, Uhum. né? Porque tinha sido suspenso o treino dos meninos das escolas municipais lá, porque o professor que estava indo não tinha a graduação para poder fazer esse treinamento. Então, Exatamente. são algumas pessoas que, né, Exatamente. que são obstinados, que se conhecem, que vivenciam, mas que não têm o curso. Não tem um curso. E aí, o que é que nós fizemos? Eu fui a ele e conseguimos, porque os professores, parece 2 dias não foram e pegaram justo no dia que os professores não estavam. Uhum. E eles cancelaram. Mas eu fui lá, resolvi, são os meninos lá do Raimundo Santana, Sim. da Irmã Dulce. Da E Irmã Dulce. conseguimos reativar o negócio Uhum. e com os professores agora lá. Consegui, inclusive, a hora para que eles pudessem incentivar isso e estar lá presente, fora do horário das aulas e tudo. É verdade. Junto à SEMEC, Justiça SEMEC, é feita, né? a SEMEC eu consegui. E como foi a sua experiência como presidente do River? Rapaz, com uma satisfação imensa, né? É uma coisa que eu me senti muito bem e eu pude fazer um bom trabalho, inclusive com os atletas na época. Os caras eram meus amigos. Eu era presidente da HAP e era presidente do River. Entendi. Né? Aí deu para fazer um bom trabalho e eu gosto muito. Tanto que ainda hoje eu faço parte das diretorias do River. Eu não estou na atividade no futebol, né? Mas eu estou sempre no conselho, participando. Gostaria muito assim de estar presente, mas não dá para fazer política e futebol assim. Dá para fazer o futebol amador, né, na política. Na política, mas um o profissional de alto a gente rendimento. ajuda, a gente está presente quando chamam, está na torcida e tudo, mas eu não tive como participar nesses últimos anos, né, assim, ativamente de uma diretoria da parte do futebol. Mas falta muito, né, para o futebol piauiense mesmo. Rapaz, Sim. falta. Você, é o que eu disse, se você não tiver o investimento na base, se você não for um clube formador, você não vai ter um futebol aqui que dê certo. Porque você faz um time para 3 meses, às vezes. Aí o time que é campeão e o vice participam, aí tem o brasileiro e tal. Mas acabou, você tem que desmanchar. Você não tem como manter, porque não tem recurso para isso. Não tem recurso, né? Entendeu? Os investimentos na própria iniciativa privada é difícil por falta da credibilidade hoje. Mas você vai a um estádio, os estádios são vazios. É triste. Você tem mais torcedor no esporte, no futebol amador, do que no futebol profissional hoje. Por quê? Porque são pessoas daqui. Exatamente. Vivencia aqui, é o parente, é o amigo, é coisa. É isso que precisa. Exatamente. Daí aquela minha ideia de você fazer um campeonato por 3 anos seguidos, iniciava pelo sub-18, sub-20, sub-19, enfim, se define qual e faria, e com a possibilidade de trazer 4 jogadores, que qualquer que sejam, de qualquer lugar para participar. Seria uma coisa interessante para os clubes, que todos teriam condição de montar o time, né? E aí a gente teria um resultado positivo. E a torcida voltaria para o estádio. Desses anos que passou no Rio, teve algum jogador que o senhor viu assim, com os olhos assim, esse jogador joga muita bola, assim, dos seus anos, Vários, o senhor foi vários. presidente? Olha, assim, se você ter ideia, Aníbal, Joãozinho, Maninho, o Washington, craque, Bitonho, foram jogadores assim excepcionais.
né? E quase todos que eu citei daqui, não todos, mas quase todos daqui. O Aníbal, inclusive, é meu compadre. O Paulo César Vilarinho, não era do River, mas foi um jogador excepcional. O Cima jogou no River, né? Mas assim, eu trouxe alguns jogadores de fora. Vou dar um exemplo aqui. Luiz Eduardo. Sim. Eu que trouxe ele para cá. Ainda hoje ele mora aqui, vivencia, participa, né? Uhum. E tal. Fui eu que trouxe ele para o Piauí. Exatamente. Ele era do Matsubara. O né? Matsubara, lá do sul do Brasil, né? Exatamente. Ó, o outro Paulinho de Parnaíba, Paulinho Portela, né? Ponta direita, eu cheguei a negociar ele para o Botafogo da Paraíba. E depois ele quis voltar, né? A esposa não deu certo, chorava para voltar. E eu trouxe o Paulinho de volta, né? Mas nós tínhamos muitos jogadores bons, rapaz. Olha, o meio de campo do River era Durval, Joãozinho e Aníbal. Era muito bom, Era muito bom. Os laterais, rapaz, era impressionante. Esse Washington jogava em qualquer time do Brasil, né? Então, assim, os meias, o Maninho, grande meio, um jogador pequeno, mas jogava muita bola. Né? Ainda hoje mais pelada lá no Saci. Pra gente lá, o Maradona estava na época lá, o Maradona estava nessa época? Maradona não jogou na minha época. Na época não, né? Não, jogou depois. Maradona craque. Maradona eu joguei foi bola com ele. Ainda hoje, de vez em quando, eu encontro ele nos campos. Assim, eu é porque eu estou jogando agora, mas só com... Que ele dá também, com os cinquentões, né? Sim. Ele mas joga eu mais tenho com o visto pouco. Joga mais com o pessoal da justiça lá, né? Pessoal Eu jogava muito nos bairros de Teresina, no Mucambinho. Eu joguei 18 anos lá nos buchas do Mucambinho, lá no Beira Rio. Beira Rio ali. Depois o joelho começou a ter muito problema, aí eu comecei a jogar só mais com o pessoal dos 50. Aí eu fui para beber lá. Tá certo. Uma pergunta aí do internauta aí, cara, que fez, um eleitor seu fez uma pergunta pro senhor aí, vamos ver se o senhor responde. Quais você considera, Renato, suas principais realizações enquanto estava no cargo na CEMEL? Algum projeto ou iniciativa da qual você se orgulha de ter particularmente conseguido efetuar? Bem, tem algumas coisas assim, ó. A primeira reforma do Lindolfo fui eu que fiz, né? Na época do Ciro, colocamos cadeira, que lá era uma coisa horrível, melhoramos, trocamos gramado, botamos sistema de irrigação, quer dizer, ali foi um trabalho bom que eu acho que foi uma coisa que eu fiz boa para o futebol, né? Não só profissional. A outra coisa foi a implantação do ginásio das lutas, né? Do Sara Menezes. Eu acho que por lá passam muitas coisas. A outra Paralimpíada, eu fiz a primeira Paralimpíada do Piauí, acho que era os Jogos de Teresina que tinham. Nessa gestão, né, nós reformamos, foi a vez que eu mais consegui melhorar as unidades esportivas aqui, com investimento. E o prefeito, o doutor Pessoa, assinou a lei de incentivo ao esporte. Ele fez com que a regulamentação se tornasse realidade. Essa lei foi de 2004, existia a lei, nunca se conseguiu, né, regulamentar, e agora o doutor Pessoa regulamentou e foi nessa minha gestão. Né? E essa lei vai dar direito a que os projetos encaminhados por quem quer que seja, né, projetos esportivos, eles sejam abraçados com recursos do IPTU e do ISS. Então, isso vai incentivar muito ao esporte teresinense. E ele entra em vigor já agora em 2025, já está se criando agora. A única coisa que faltou foi a criação do fundo, está sendo criado ainda agora nessa gestão, e aí em 2025 já vai se receber todas as propostas para ajudar. E isso vai ser um marco do esporte amador aqui na nossa cidade. Show de bola. A outra coisa foi poder proporcionar, um exemplo aqui, aos atletas que são trabalhadores, aos atletas que estudam em horário integral, de poder ter um esporte à noite. Né? O nosso calor é grande. Eu conversei há 1 ano e meio com o doutor Pessoa e ele me autorizou a iluminar todos os campos e quadras da cidade de Teresina. Show de bola. E eu tenho iluminado, se não chegar à totalidade, estou muito perto, porque eu ando procurando campo aqui na zona urbana. Sim. Na zona rural, nós iluminamos só esse ano 10 campos da zona rural. Chapadinha Sul, Fazenda Nova, Fazenda Soares, São Vicente, Boa Hora, Povoado Bela Vista, enfim, né? São vários, foram 10 só esse ano. Estamos iluminando agora, mais 3 campos. Limoeiro, que vai ser iluminado, Anajás, que vai ser iluminado. Eu não me lembro outro lugar, também agora está sendo feito já, né? E a outra coisa, então isso eu acho que é uma coisa muito boa, porque você vai dar a possibilidade das pessoas praticarem esporte à noite, né? Fora do clima do sol,
e à noite, que é uma coisa interessante. É muito E bom. também, uma muito bom. coisa que eu acho que marcou muito, né, é assim, é a continuação que estava parado dos investimentos na pessoa, né? Você Uhum. valorizar as pessoas para que elas pratiquem esporte, né? Que participem, que tenham essa condição. Então, são várias coisas que eu pude, né, ajudar, com certeza, a reforma dos... Muita gente reclama, mas o campo do meu bairro não está reformado. A quadra tal está caindo, mas são 400 e tantas unidades esportivas. Você pode ter complicado. certeza que a metade eu consegui recuperar. É. Né? E a construção do Sara Menezes, do Vale do Gavião, Uhum. eu acho que isso foi muito bom e importante para a nossa cidade aqui. Assim, vereador, assim, o seu trabalho a gente percebeu que é um trabalho muito bom de excelência no que diz respeito ao esporte amador, ao esporte em si voltado para a população. Não está faltando algo direcionado para o esporte de rendimento, algum complexo que abraça esses atletas mesmo de elite, como tem em Fortaleza, tá? Que é um esporte de excelência. Falta, assim, porque a gente procura fazer mais um investimento, né, para o amador. Exato. Né? E no esporte de rendimento, vamos dizer, o Sara Menezes é um retrato disso. retrato. Lá é a busca do alto rendimento. E os resultados têm sido expressivos para a nossa cidade, em todas as modalidades, inclusive na capoeira. Né? Os resultados têm sido reconhecidos a nível de Brasil. E a outra coisa é que a gente tem colocado espaços esportivos que possam ser e abraçam essas pessoas. Questão do badminton na nossa cidade. Perfeito. Né? Ele tem os resultados graças, logicamente, que o investimento, o grande investimento que é feito é pela educação. É pela SEMEC. Você vai ver que a maioria do alunado é da SEMEC. Né? Mas, lógico, que é uma questão esportiva e que se tem investido muito. Isso. E a outra questão agora é do badminton. A gente tem investido e presenciado no beach tennis, com convênios, com parceria, com emendas que estão sendo feitas, inclusive campeonatos que tem gente participação internacional. Isso houve aqui em Teresina agora, já esse ano, são o segundo ano seguido, né? Que a gente consegue. Outra coisa importante que a gente tem feito bastante é você investir na preparação, né, dos atletas. O que a gente faz? Através das federações, a gente procura investir. Resultado é esse garoto assim, vai disputar o Campeonato Brasileiro. A gente não tem muita condição. Mas a gente tem um Bolsa Atleta, que ainda hoje continua, e tem um investimento que às vezes você consegue dar para aqueles que são melhores do ranking. Isso. E nos esportes individuais. Você não tem como fazer isso no esporte, né, que seja de mais de uma pessoa, porque fica muito caro. Mas agora mesmo eu estou tentando aqui, eu não sei nem se eu consegui, porque deu muito caro a passagem do jiu-jitsu, do Kung Fu. Né? Mas é 45 mil reais a passagem para 2 atletas dele. E aí, para você conseguir recurso assim, é complicado. Né? Se nós tivéssemos recurso, muita coisa tinha sido feita. Pois é, né? E com a lei de incentivo ao esporte, né, vai se viver uma nova era do esporte na cidade de Teresina. Sim. Né, porque a lei agora ela vai abraçar. Então, o comerciante ele tem até um percentual X que ele pode investir no esporte, né, descontando do recurso que ele vai pagar o INSS ou o IPTU dele. Né? Então, isso aí é uma coisa excepcional. Eu acho que esse foi o grande pontapé, o grande marco que nós fizemos nessa gestão. Quando eu falo em esporte, assim, esse projeto de excelência do esporte, vir um atleta de várias modalidades e ter ali uma base ali, uma academia, uma fisioterapia, um nutricionista, que abrace ele. Porque assim, ele tem um Bolsa Atleta, beleza, mas não é suficiente para não é suficiente para manter o alto rendimento dele. Que precisa de profissionais de outras áreas para abraçar ele. Então é por isso que tinha que ter esse centro de excelência para que o atleta está espontâneo, beleza. Mas ele fica ali, de certa forma, desamparado, está faltando alguma coisa. Então, a gente, isso aí, assim, aí precisa de bastante recurso. Infelizmente, a gente não tem. Mas eu fiz, de qualquer maneira, um investimento nesse sentido, uma parceria, um convênio com a Universidade Federal para o laboratório de preparação de atletas. E nós tivemos ano passado. Nós fizemos. Nós investimos lá, botamos, encaminhamos 500 mil reais para a universidade, fizemos um convênio SEMEL, né? Universidade Federal, Departamento de Educação Física, professor Acácio, que teve à frente, foi e teve resultados expressivos lá. Né?
Então, assim, são coisas assim que a gente sempre procura fazer. A gente quer fazer sempre, É, quer fazer sempre mais. Mas você bate de bate de frente com a frente questão dos recursos. dos São recursos. muito poucos mesmo. Deu para perceber que você é uma pessoa que é abnegada pelo esporte, mas bate nessa questão dos recursos, que é muito pequeno mesmo. Meu Para o que o amigo, eu senhor já cheguei quer. a ajudar um atleta, com pouco, lógico que eu não podia dar muito, mas do próprio bolso, porque não tinha como dar. Entendeu? Complicado. E não faz isso, né, como secretário, né, como cidadão, que vê e às vezes você fica aqui. Ó, mas o esporte, o para-badminton, nós ajudamos várias vezes, né, as competições nacionais e A internacionais. Auricélia ali, né? A Auricélia foi ela. Então, assim, dentro daquilo que a gente tinha como fazer, eu lhe garanto que eu fiz. É o que dá para fazer, né? É. Tem uma pergunta aí, mais uma pergunta do internauta aí. Tem mais uma aqui, falando sobre redes sociais, né? Que domina todos e todos praticamente. Qual é a sua opinião sobre esse impacto que as redes sociais promovem na mente de um atleta hoje, onde ele tem que estar em paralelo com isso, juntamente, né? A rede social e a sua carreira. Olha, as redes sociais hoje é uma coisa que modernizou, que facilitou e que tem incentivado muito ao trabalho em qualquer que seja o segmento, Uhum. inclusive do esporte. Exatamente. Né? Porque hoje você sabe tudo. Né? Você vê tudo, você participa daquilo que você quer, porque você tem as informações que são colocadas. Então, eu acho que é fenomenal. Outra coisa que eu acho assim importante, né, é que o que eu falo aqui hoje, né, a pessoa lá no Baitó, ele está sabendo também. Exatamente. Eu digo muito para os eleitores, eu falei, olha, vocês não têm como reclamar mais de político, não. Coloca o nome no Google, veja se o cara é sério, se não é sério, vê o que ele fez, o que ele não fez, quem é a família, o que é. Hoje você bota Renato Pires BG, o cara vai dizer se é sério, se não é sério, o que fez, o que não fez. Então, tem uma facilidade muito grande de fazer isso. Verdade. Eu tive a possibilidade, né, de, através das redes sociais, ver os campinhos em Fortaleza, ainda na gestão do Firmino, né, que são as areninhas. Eu Sim. fui a Fortaleza conhecer. E em 2016, 2017, eu conversei com, era deputado na época, Fábio Abreu. E eu consegui do Fábio Abreu emendas para que a gente fizesse essas areninhas em 2017. Sim. Consegui, mas eu saí da CEMEL e tal, não foram feitos. Eu cheguei na gestão da outra pessoa, assumi de novo, fui atrás dessas emendas. Falei, Fábio Abreu, vamos embora atrás dessas emendas. Ele falou, não, pode ir. Você que pediu, eu fiz para você, que você... Ele fez o meu pedido e eu defini os campos que eram para ser feitos. E conseguimos ainda, com o recurso da Caixa, não conseguimos, e fizemos na gestão da outra pessoa. Nós fizemos, assim, 6 areninhas, né? 5 dessa emenda do Fábio Abreu. Socopo, Vila Operária, Morada do Sol e Saci. Então lá as areninhas eu vi, bonito, né? sintética lá, gramado sintético. Você faz com que as pessoas sintam mais prazer. Exatamente. Fiz a do Parque da Cidadania, que inclusive reformamos agora ela. Reformamos agora do Parque da Cidadania. Tá certo? Né? Foram jogar com trava de chuteira, né? E jogaram com trava de chuteira, e aí você... né? Exatamente. Acabou o gramado. Acabou o gramado. E lá, que foi até uma emenda do Joaquim, lá na Santa Maria da Codipe, também fizemos um no ano passado e acabou também jogando chuteira. E nós estamos reformando agora, está sendo reformado. Eu digo nós, assim, em termos de município. Sim, né, sim, falando. Né, que está sendo feito agora. Só tem um problema que eu tive nessa gestão. Eu consegui uma emenda de 950 mil para ser feito no Bariri, o campo de grama sintético, porque eu não consegui fazer poço, porque o Ministério do Meio Ambiente disse que não poderia fazer. Meu Deus. Eu consegui essa emenda, era o senador eu na época, eu tinha sido candidato para dele, ele me deu essa emenda. Falei até com o João Vicente, ele foi bem assim, bacana para a gente conseguir. E passou para uma consultora, quem está fazendo é a Saad Centro. Tem 2 anos e pouco e até hoje não concluiu a obra, assim, mas vai ser concluída. Mas, infelizmente, foi o único problema que eu achei chato, que ali o campo está 2 anos e meio fechado. É uma praça esportiva das mais importantes. E aquela área eu tenho todo interesse, porque na época que eu era secretário do Silvio, né, eu consegui o recurso para comprar aquela área. Ela era do Paraná. Então foi comprada na minha gestão lá. Nós entregamos o documento ao Pelé na época. Né, e consegui esse recurso agora para a reforma. Entendi. Mas infelizmente...
E é um campo tradicionalíssimo que diz respeito ao Mas a esporte consultora, amador, né? eu de vez em quando eu dou uma ligada para esse cara e dou uma batida nele. E ele diz, não, vai terminar a grama, já está lá. Né? Barueri ali, Vamos pode colocar. fechar E que Barueri ali reformou é... todo. Vai ficar muito bacana, desde que a empresa Eu termine. não sabia que lá tava parado, não. Barueri não sabia, não. A fazenda devagarzinha. Eu já Devagarzinho. disse até para essa área de centro, lá tem que cobrar. Tá tem que certo. cobrar. Vereador, queria agradecer pela sua presença. Muito boa a conversa aqui. Dá pra gente estender até mais uma hora, mas a gente tem que encerrar aqui. Brigadão pelo convite. Eu fiquei, como eu falei anteriormente, fiquei surpreso com o seu grau de humildade por ser um vereador de mais de 5 mandatos, viu? Você tá de parabéns aí. Eu Obrigado. tenho agora um eleitor, Obrigado. viu? Obrigado. Para ser Não, e sincero com o pode senhor, você tem contar. agora um Eu eleitor faço é e o que eu gostar de puder ver. fazer para lhe ajudar a continuar esse seu trabalho, viu? Muito obrigado. Nunca prometi isso para nenhum candidato. Você é o primeiro, viu? Porque Muito uma obrigado. pessoa que aceitou nosso convite, mesmo sendo um projeto pequeno, está começando agora, que vai expandir, com fé em Jesus Cristo, Mas vai ser grande. vai ser grande, vai ser grande. Porque assim, é o pioneiro, né, nesse segmento. E eu quero agradecer ele dando aqui esse presentinho aqui. Tá? Que é uma Obrigado, canequinha rapaz. do nosso programa. E tem, Bacana. pode até abrir para ver que tem uma fotinha sua aí. É, também. rapaz. É? Pode abrir, tem. Bacana, fez muito personalizado. obrigado. Aí, ó, Olha. Olha lá. Então aí, é um presente aí de agradecimento para a sua presença, viu? Não, muito bacana. Tá. Aí, velho. Viu? Então, incentive. Eu queria que você desse uma força pra gente também nesse projeto. Não, Tá tranquilo. bom? Pode contar comigo. Principalmente Naquilo que eu quando- puder ser útil, meu amigo. Pode Quando o contar. senhor voltar aí a Câmara dos Vereadores no próximo ano, aí a gente vai Se Deus conversar quiser. novamente, a gente vai tratar Não, sobre tamo às projetos, ordens, viu? tamo às ordens. Então, brigadão aí. Rapaz, Se você quiser deixar uma obrigado palavra aqui, aí gostei muito. pro seu eleitor, você pode Ah. ficar à vontade aí, viu? Tá, senhor? bom, Aí primeiro você- dizer assim, olha, pessoal, eu tenho uma gratidão muito grande à cidade, é isso que eu quero continuar fazendo, é trabalhando pela cidade, né, que me adotou, que me abraçou e que me deu todas essas oportunidades. Quero ser, né, continuar com esse trabalho como vereador da cidade de Teresina, para que a gente possa continuar esse trabalho. Se as pessoas puderem ajudar, entenderem no nosso projeto uma coisa importante, interessante para a cidade, né, a gente vai ficar muito agradecido. Eu acho que eu posso dizer o número aqui. Pode Ó, falar, então, só assim, ó, porque o horário é seu. Renato Berger, né, candidato a vereador, e meu número é muito fácil, é 25.555. Pronto. É um número bacana. Se puder ajudar, eu fico Com muito certeza, agradecido. viu? Tem todo o meu apoio. E aqui, quando chamar, é só chamar que a gente vem. Muito bom. Muito obrigadão. Espero que a gente E se encontre obrigado mais aqui na pelo frente. presente, tá, Tá, Causa? tudo bom. Né, abraçar o Celso Samuel aqui, esse Pronto. grande cria do Piauí aqui, Tá bom. esse podcast bacana. Gente, bate-papo muito legal com o vereador Renato Berger, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez. Valeu!